a gente está falando nessas 4 semanas sobre a INC, né? O que é a INC? A INC é a Igreja nas Casas. A INC nada mais é do que uma célula que a gente colocou um outro nome porque a gente está tentando usar um sistema um pouco diferente para funcionar essas células. A INC também, uma coisa interessante, que a gente trouxe essa ideia de uma igreja lá de Houston, nos Estados Unidos, que é uma igreja coreana imigrante lá nos Estados Unidos, e que deu muito certo esse sistema de células. E em coreano, eles chamam de Mokchan. Mokchan, traduzindo no literal, é fazenda. E a gente já tem uma igreja aqui em São Paulo, amiga nossa, que é uma igreja que usa esse sistema de fazenda. Mas assim, para gente que aqui mora em São Paulo, que assiste a Record, se você dá o nome de fazenda, e você fala assim para o seu amigo que não conhece a Jesus, e você fala assim, você quer participar da minha fazenda? Qual que é a primeira coisa que ele vai lembrar, não é verdade? Aquele reality show super promíscuo, né? Que acontece tanta coisa ruim lá dentro, e aí eles vão achar, puxa, eu quero, né? Talvez por motivos errados. Então a gente tentou pensar em um outro nome. O outro nome que a gente tentou descobrir, além de fazenda, a gente pensou assim, num lugar onde os animais se reúnem e eles são cuidados, né? Aí alguém deu a sugestão de chamar de pasto. Eu falei, não, pasto não, por favor. Pasto não, muito feio. Aí depois chegou-se à conclusão, não, mas não somos ovelhas de um pastor? Então vamos chamar de aprisco. Mas eu também fiquei com esse nome meio doendo no meu coração, tipo aprisco, né? Por favor, vem comer com a gente uma raçãozinha, né? Então assim, lá nos Estados Unidos, essa igreja coreana, ela tem 2 prédios. Tem o prédio que fala coreano e tem o prédio que fala inglês. E nesse prédio que fala inglês, eles traduziram o Mokchan como House Church. House Church significa, no literal, House Church significa igreja na casa, né? E aí eu peguei esse nome e transformei, então, House Church para INC. INC por 2 motivos. Uma, porque a nossa igreja é lotada de empresários, né? A gente tem muitos empresários, e esse nome INC tem muito a ver com a nossa realidade, você não vai esquecer do INC, que é a ideia do incorporation. Várias unidades se formando um corpo. E INC, na verdade, é a sigla de INC, que é Igreja nas Casas. Então esse nome surgiu daí. A INC, só resumindo todos os domínios que eu estou falando, né? A INC, ela é uma pequena proporção do que deveria acontecer em todas as igrejas. Todas as igrejas que existem, elas precisam ter uma área de educação, uma área de comunhão, uma área de culto, uma área de evangelismo, um departamento de serviços e produzir missões. Então, tudo isso deveria acontecer numa igreja grande, como a nossa existe. Se você perguntar para mim, existe culto? Existe. Existe missões? Existe. Existe comunhão? Existe. Então tudo isso acontece na nossa igreja, e tudo isso numa proporção bem pequena, entre 10 e 12 pessoas, deveria existir dentro da nossa INC, que é a nossa célula. A nossa INC, ela é baseada em 3 fundamentos, dois fundamentos. Outro dia eu estava ouvindo a palavra que eu estava falando e ficou tão feio. Eu falava assim, a INC é composta funciona com 2 coisas, 4 pilares e 7 eixos. Ou seja, eu falei 2, mas na verdade eu falei 7, né? Mas a ideia é que existem então os 4 pilares que sustentam a INC. A INC, ela é sustentada por o quê? Porque a INC tem um propósito, porque a INC tem o discipulado, porque a INC tem ministério, serviço lá dentro, e porque a INC tem líderes que servem. Se eu não tiver líderes, não tem INC, né? Então assim, eu estou me desdobrando para ser líder de várias INCs, mas o ideal seria que nós aqui fôssemos líderes. Eu vou falar sobre isso agora, né? Mas assim, só terminando, um outro fundamento da INC são os 3 eixos. Você precisa, para a INC funcionar bem, ela precisa ter 3 eixos. O que são os eixos? O culto dominical, que é esse que a gente está assistindo agora. A gente precisa ter a INC propriamente dita, que é uma reunião durante a semana, e o estudo bíblico. Porque se você não fizer estudo bíblico, se você não aprender o que está escrito na palavra, tudo aquilo que a gente vai falar aqui vai ser uma coisa muito vaga, né? Às vezes eu penso assim que uma das, não querendo criticar a igreja católica, mas um dos problemas da igreja católica no início é que só o padre tinha acesso à Bíblia.
E você tinha que acreditar tudo o que ele falava, porque só ele era possuidor disso aqui. E quem possui isso aqui, controla a igreja, controla as pessoas, controla a religião, controla a política. Então, assim, eu queria que todos nós pudéssemos entender a Bíblia. Para isso que existem os 3 eixos. É importante você ter o culto dominical, é importante você fazer um estudo bíblico e é importante você participar do MAINC. Semana passada a gente falou sobre a funcionabilidade da INC, como que ela funciona, e a gente convidou o Tombé para dar um testemunho aqui. Se você não veio semana passada, você precisa assistir esse testemunho, foi maravilhoso, né? Hoje já me perguntaram se ele não vai pregar na igreja, né? Porque a palavra dele foi tão boa que falou assim, pô, ele não vai pregar? Eu até me senti uma certa inveja, falei assim, puxa, estão querendo me tirar daqui para colocar o Tombé, né? Mas tudo bem, eu aceito, né? Então, mas hoje eu queria falar um pouco sobre o serviço, sobre o que é ser um líder da INC, né? Porque muitos de vocês podem até estar pensando assim, Joel, essa ideia é legal, você está falando numa sugestão muito interessante, mas assim, eu que não vou ser líder desse negócio aí. É muito complexo. 4 pilares, 3 eixos e não sei o que, tem que funcionar aqui em uma igreja, né? Talvez você fale assim para você mesmo, não, eu que não vou tomar posse desse negócio aí. Mas eu vou falar um pouquinho sobre vocês, sobre ser líder de uma INC. Uma coisa interessante que dentro do sistema do Mokchan, da parte coreana, eles têm o Mokcha, que é o pastor da INC. E a ideia é que dentro de uma INC, não seja o pastor da igreja, o pastor ordenado, que cuide dessa INC, que pastoreie essa INC, mas o ideal seria que um líder normal, que não é ordenado na igreja, que seja o pastor dentro dessa INC. E lá nos Estados Unidos, na parte americana da fala inglesa, eles chamam de pastor. Pastor é o pastor tipo eu, assim, o pastor titular, o pastor que prega na igreja. Aí, o líder da INC é chamado de shepherd. O shepherd é a pessoa que trabalha, que é o líder dentro da igreja. Mas para nós em português, shepherd e pastor é a mesma coisa, não é verdade? Você não tem a diferença do pastor e do shepherd. Então, para a gente não funcionou essa nomenclatura. Então, por isso que eu estou chamando de líder da INC. Mas uma coisa que o líder da INC precisa entender, quando a gente coloca um líder nessa INC, a gente coloca a ideia de que o propósito da vida do líder é servir. Assim, a pessoa tem que ter um coração de servo, ela precisa ter assim, vontade de servir. Veja bem, aqui não está escrito que você precisa ter a capacidade de servir. Porque eu acredito que Deus capacita as pessoas. Vou falar isso para você daqui a pouco. Mas assim, o mais importante é você se dispor a servir as pessoas. Uma coisa que eu entendo dentro da INC é que ser um servo de Deus, ser um líder, ser um servo de Deus significa fazer o que Deus quer, estar onde Deus quer e usando os métodos de Deus. Então, para ser um líder, um servo de Deus, para mim, é fazer o que Deus quer, estar onde Deus quer e usar os métodos de Deus. Né? Então, não adianta você fazer as coisas de Deus, estar onde Deus quer e fazer as coisas do seu jeito. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e usar os métodos de Deus para fazer a coisa acontecer. E servir, uma definição, eu gosto muito dessa definição. Servir o próximo significa ser alguém que leva o outro a ter sucesso. Não é bonito isso? Ser um servo, você servir ao próximo, significa que você está querendo levar essa pessoa a ter sucesso. Isso é muito interessante. E por isso que eu acredito na ideia de que nas INCs que a gente tem, o ideal seria que um de vocês fosse o líder da INC, não eu. Não o pastor ordenado, não alguém que é ordenado na igreja, que trabalha full time na igreja e que vai liderar essa INC, mas você pode cuidar dessa INC. Sabe, eu acredito que eu já me senti muito incapaz várias vezes de cuidar de vocês. Porque eu sou responsável por vocês, vocês assistem esse culto, eu deveria cuidar de vocês. Eu deveria estar toda semana perguntando para vocês como que vocês estão. Mas é impossível, eu não consigo fazer isso. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu consigo jantar com você uma vez, sei lá, às vezes no semestre, às vezes no ano, às vezes nunca até. Mas se você tiver uma INC de 12 pessoas,
Dentro dessas 12 pessoas existe um líder. Essa pessoa, ela consegue ligar para todo mundo da INC, são só 11 ou 10 deles que você precisa ligar para saber como eles estão, orar por eles, cuidar deles. Há alguma coisa mais grave que você não consegue, talvez uma dúvida que você não consegue tirar, você chama o pastor vai com maior alegria. Mas eu acredito que vocês mesmos podem pastorear um ao outro. E talvez esse seja o mandamento bíblico de você amar a Deus com todo o seu coração e amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, uma pessoa, eu consigo cuidar de 12. Eu consigo, eu estou tocando 2 inks, mas assim, essas inks eu consigo cuidar. Eu consigo perguntar para eles como que eles estão durante a semana. Não toda semana, mas assim, pelo menos uma vez, quando a gente está na ink, eu consigo perguntar, eu consigo ver, eu consigo orar especificamente por eles. Mas eu não consigo fazer com todos. Por isso, eu acredito que o líder da ink, ele tem que seguir essa filosofia de Deus. A filosofia do líder da ink é o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu queria que a gente pudesse pensar nisso hoje. A palavra que eu tenho para trazer hoje está escrita em Marcos capítulo 10, 45. Em Marcos capítulo 10, 45 diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes eu paro para pensar na Bíblia, e fiquei pensando na Bíblia essa semana, e a semana passada também preparando essa pregação, e eu fiquei pensando, puxa, uma coisa que a gente precisava entender dentro dessa igreja é uma coisa chamada voluntariado. Volontariado, que é aquilo que a gente se dispõe a fazer sem receber um salário. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu até fiquei pensando várias vezes se eu falo ou não, mas assim, Deus está tocando no meu coração para falar. Né? Teve uma época que a igreja estava cobrando muito dos pastores dessa igreja. Né? E a gente estava sendo muito cobrado. Acho que por todo direito, se a gente recebe um sustento por essa igreja, eles têm todo o direito de cobrar, de falar, pô, pastor, você precisava estar mais aqui, você precisa fazer mais isso. Todo o direito. Mas sabe, teve uma época que o nosso pastor titular, ele chegou para mim e falou assim: Joel, vamos fazer uma coisa? Eu achei meio audacioso, assim, né? A gente não colocou isso em prática, mas ele falou assim: vamos falar para a igreja que a gente não vai mais receber da igreja. Que a gente não vai mais receber salário da igreja, nem sustento. A gente vai trabalhar por amor. Eu lembro que eu comecei a chorar, sabe? Não porque eu não ia mais ganhar, né? Ai meu Deus, né? Eu comecei a chorar pelo coração do meu pastor. O coração dele de falar assim: Joel, vamos mostrar para as pessoas que a gente não está fazendo tudo isso aqui por dinheiro. A gente tem um lugar para morar ou para a gente sustentar a nossa família. Vamos mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo aqui é por amor. Que é um trabalho voluntário, que a gente decidiu viver de uma forma mais simples. Para a gente poder fazer aquilo que a gente chama de obra de Deus, para viver Deus aqui na terra, para viver o reino de Deus aqui na terra. Eu lembro que eu comecei a chorar com ele, eu falei: pastor, se você tomar essa atitude, eu vou com você. Eu vou com você, eu topo. Aí não deu certo, claro, os presbíteros amam muito a gente, amam muito a nossa igreja, não deixaram isso acontecer. Mas sabe, eu fico pensando comigo mesmo, Jesus fez isso. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele veio em forma de homem, para que nós, como humanidade, pudéssemos entender a salvação em Cristo Jesus. E esse texto que eu acabei de ler, quando a gente lê ele inteiro, do versículo 42 até o 45, Jesus diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser
escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, se você quer ser líder, você precisa aprender a servir. Eu falei para vocês 2 semanas atrás as coisas que geram através do serviço, e uma das coisas que gera através do serviço é a autoridade. Aquelas pessoas que você vê servindo, que você vê se dedicando, que você vê se esforçando, chegando sempre mais cedo, servindo, dando do seu dinheiro, dando do seu tempo, sacrificando até o tempo que podia estar com a família para servir a igreja, a Deus. São essas pessoas que a gente olha para eles e a gente fala assim: esse camarada aí é diácono, esse cara aí serve, esse cara tem autoridade. Por quê? Porque o serviço gera autoridade nas nossas vidas. Claro, um dia você vai chegar numa posição que você vai ser o dono da empresa. Você não vai precisar trabalhar tanto assim. Mas o seu serviço gerou a sua posição. Os seus méritos geraram a sua posição. Por isso, quando eu falo sobre liderança, quando eu entendo dessa liderança que serve, eu entendo que a liderança que serve, em outras palavras, é o voluntariado. É o serviço voluntário. Você sabe, uma pessoa que trabalha por amor, ela rende muito mais do que uma pessoa que trabalha por dinheiro. Não é verdade? Pensa comigo. Se eu trabalho por dinheiro, o que eu tenho? A primeira coisa que eu faço quando eu entro no emprego é qual é a minha carga horária. De que horas até que hora que eu preciso estar aqui. Né? Eu preciso estar aqui das 2 da tarde até as 5 da tarde. Bom, beleza, então esse é o meu horário, tá bom. Eu chego 10 para as 2, sou uma pessoa super dedicada, né? Chego mais cedo, tal, me arrumo, tal, começo a trabalhar. Quando deu, eu fico lá contando no relógio, 4h45, 4h46. Quando dá 5 horas, acabou, meu dia acabou, vou embora. Imagina uma pessoa que faz por amor. Uma pessoa que faz por amor, ela chega muito mais cedo. E ela vai embora muito mais tarde. Quando eu conheci o Jiboia, de gente de louvor aqui, a gente tocava aqui nessa igreja. A gente tocava, era de uma banda de louvor, e a gente tocava nessa banda. A gente nunca ganhou nenhum dinheiro por causa disso. Seria bom, né, Gi, se a gente pudesse ganhar, mas nunca ganhou nada. A gente fazia, sabe por quê? Por amor. Nós éramos os primeiros a chegar. Depois a gente arrumava toda coisa, caixa de som, bateria, mesa, cabo, desenrolava tudo, montava, ensaiava. Aí depois de muito tempo chegavam as pessoas, elas faziam o culto, a gente tinha tocado, a gente já estava super cansado, aí acabava o culto, todo mundo se despedia, tal, comia e ia embora. Adivinha, eu e o Jiboia, a gente estava lá, tendo que enrolar todos os cabos, desmontar a bateria, tirar as caixas de som, enfiar tudo dentro do quartinho. E quando a gente ia embora, já não tinha mais ninguém. Já não tinha mais ninguém. E sabe, você pensa comigo, o voluntariado é o melhor trabalhador que existe na igreja. Uma pessoa que recebe salário é diferente. Uma pessoa que é voluntário, ele trabalha porque o trabalho do voluntário é um gesto de amor. O trabalho voluntário é o fruto de uma nova criação. O trabalho voluntário, sabe, é a resposta a alguma coisa que aconteceu nas nossas vidas, um choque que a gente teve e que despertou a gente para fazer alguma coisa. Sabe, eu queria despertar isso em vocês hoje. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje, desse culto, assim, hoje alguma coisa falou comigo. Sabe, eu queria isso muito para vocês. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, dia 28 de agosto, semana passada, foi o dia do voluntariado. O dia do voluntariado. E sabe, eu já sabia, eu já tinha preparado essa pregação, já estava preparando, já estava encaminhada. Mas assim, semana passada teve uma outra programação, outra pregação. E aí eu queria dizer uma coisa para as pessoas que servem na igreja. Eu queria falar para vocês, muito obrigado. Eu queria agradecer os diáconos que servem nessa igreja.
que se dedicam, que vêm durante a semana para fazer reuniões, que abrem as suas casas para fazer reuniões do acampamento, do evento, do não sei o quê, que vão nos jantares e pagam jantares para as equipes. Agradecer a equipe de louvor. Hoje eu agradeci, a gente veio orar antes, agradeci as pessoas que têm vindo servir, têm vindo ensaiar e cantar. Obrigado pelas pessoas que recolhem a oferta. Sabe, que pegam ali o gasofilácio e começam a recolher, fazem uma filinha ali atrás, depois eles vêm até aqui na frente trazer a cestinha das ofertas. Obrigado. Obrigado pelo pessoal da multimídia. Obrigado pelo pessoal do som. Pessoal do som, se não fosse o pessoal do som, a gente não teria um microfone bom para a gente ouvir, um som bonito para a gente ouvir. Obrigado pelo pessoal do som, obrigado pelo pessoal que faz o café da manhã. Sabe, obrigado, porque essa igreja funciona, porque vocês têm levantado a mão para essa obra. Você tem levantado a mão e tem falado assim, ó, eis-me aqui, eu preciso de ti. Sabe, e hoje eu queria dizer para vocês, porque o voluntariado, ele surge de um despertamento. Esse serviço, esse voluntariado que a gente tem, ele surge de um despertamento que existe nas nossas vidas. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo aqui. Alguma coisa faz a gente sair da nossa zona de conforto e pegar a mão na enxada para a gente começar a trabalhar. Então, assim, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, uma pessoa que serve é uma pessoa que saiu do seu estado de comodismo e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar só reclamando. Eu preciso fazer alguma coisa. E essa pessoa, ela sai da sua zona de conforto e começa a fazer alguma coisa. Mas muitas vezes isso acontece por causa de um choque nas nossas vidas. O diácono Jiboia, ele orou hoje, né? E eu acho que é um motivo de oração para todos nós. A gente tem visto o que tem acontecido ali na região da Europa. O pessoal da Síria está saindo de lá, está fugindo da situação de calamidade na vida deles, eles estão tentando procurar um lugar melhor. Só que os lugares melhores estão fechando as portas, porque já tem muita gente. A gente também não pode xingar o pessoal da Turquia, os outros que não estão querendo abrir o país, porque se a quantidade de gente entrar, vai causar um caos naquele lugar. E aí você fica aqui na sua casa, e aí essa semana a gente viu uma cena que machucou tanto as nossas vidas. Principalmente você que tem filho, quando a gente lembra dessa imagem, dói no nosso coração. Eu tenho uma filha de 4 anos. Imagina, a hora que eu vi essa foto, a primeira coisa que eu pensei foi a Teté, nessa posição aí na praia, jogada na praia. E sabe, eu achei muito legal, assim, eu li muita coisa sobre o que tem acontecido lá. Refleti muita coisa. Na nossa INC, sexta-feira, a gente orou por esse pessoal, pelos refugiados. Mas sabe, eu gostei de uma frase que a Unicef lançou na internet. A Unicef falou assim: ficar chocado não é o suficiente. O choque tem que ser seguido de ação. E é nessas horas que surgem líderes. É nessas horas que surgem pessoas para servir. Uma pessoa membro dessa igreja estava falando sobre essa foto, e ela falou assim, tá bom, e o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer? Eu vou ficar aqui só orando? Eu vou ficar aqui só torcendo para as coisas acontecerem? Para aquele cara do Egito comprar uma ilha, sei lá, e colocar todo mundo lá? Eu vou ficar só torcendo? O que eu tenho que fazer? Sabe, você às vezes fica de mãos atadas. Às vezes você tem até vontade de passar essa notícia para ver outra, porque você não pode fazer nada. Sabe, o Brasil é um dos países da América Latina que mais recebe os sírios, esses refugiados. Você não sabia disso, né? E eu conheço um pastor que deu aula para mim no curso de perspectivas que a gente teve sobre missões, que ele é um pastor que ele fala a língua deles, e que ele tem recebido esse pessoal.
De madrugada eles tocam campainha na casa dele e falam assim, olha, eu sou um refugiado, precisava de um apoio, e esse pastor ele está dando um apoio. Se você quiser fazer alguma coisa, eu posso fazer, a gente pode entrar em contato com esse pastor e ver o que a gente pode fazer pelos refugiados que estão chegando no Brasil. A gente pode fazer. Só que você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair do seu sofá quentinho. Levantar e falar assim, Joel, vamos fazer alguma coisa. Vamos partir para ação. Agora eu pergunto para você. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de ajudar alguém, assim, uma pessoa em estado de miséria? Psicologicamente, não estou falando nem financeiramente, talvez financeiramente também não dá, mas psicologicamente. Será que você tem capacidade para ajudar alguém? Você se sente capaz de ajudar uma pessoa em necessidade? Eu tenho quase certeza que a maioria de nós diria não. Eu queria dizer para você que a Bíblia é cheia dessas pessoas. A Bíblia ela era tão realista que ela mostra para a gente essas pessoas. Eu queria falar sobre 3 pessoas delas. Primeira pessoa, Gideão. Essa semana a gente tem estudado o livro de Juízes, né? Aqui na nossa igreja a gente tem alguns juízes, mas não é esses, são outros, né? Os juízes, eles, nesse livro de Juízes, se a gente for acompanhar o desenvolvimento da igreja, a gente tem o Pentateuco, onde Moisés fala sobre a criação do mundo, aí tem as pessoas, tem o Êxodo, tem o período de escravos no Egito, aí eles saem, aí eles vão para uma terra prometida, aí na terra prometida Josué, ele ganha Canaã, ele se instala lá, ele distribui as tribos, e aí os israelitas começam a fazer coisas erradas. Eles começam a desviar do caminho, e aí vem os juízes, que são pessoas que foram escolhidas para levar o povo para o caminho certo. Esses são os juízes. Os juízes são essas pessoas que se colocaram para falar assim, Deus me usa, que eu quero ajudar esse povo a andar no caminho certo. E Gideão era um deles. Mas sabe, eu queria que você entendesse, no texto da Bíblia, em Juízes, fala o seguinte. Juízes fala assim, no texto fala assim, o Senhor se voltou para ele, para Gideão, e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Não sou eu que estou enviando? Aí o Gideão fala assim, Senhor. Respondeu Gideão, como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Olha o que Deus fala. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, quando o Senhor chamou o Gideão, ele falou assim, com a força que você tem, vá libertar a Israel da mão dos midianitas. Deus não falou aqui que ele era forte, falou? Deus falou que ele era um cara super poderoso, rico, super capaz, tem vários talentos, não. Deus falou assim, com a força que você tem. Com a força que você tem. Eu sou fraco, é com essa força aí que eu quero que você use. Mas eu não sei fazer muita coisa, sabe? Você sabe andar. Eu não sei fazer muita coisa, sabe? Você sabe falar. Você tem 2 braços. Você trabalha. Você é inteligente, você estudou. Você trabalha, você tem dinheiro. Eu tenho pouco, sim, eu tenho pouco, mas Deus está falando com a força que você tem. Com a força que você tem. Eu estarei com você. Sabe, a gente olha para a nossa natureza, para a nossa situação, e a gente se vê incapaz de fazer, mas Deus escolhe pessoas incapacitadas. E Ele capacita essas pessoas para que a obra de Deus aconteça. Outro camarada era Jeremias. Jeremias é chamado de o profeta chorão. O profeta chorão, quando a palavra de Deus veio, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse, não diga que é muito jovem. Todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar.
Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja bem, se você não sabe falar em público, pede uma aula para o Tombé. Tombé é bom. Brincadeira. Mas assim, se você não sabe o que falar, pede para Deus. Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Sabe, eu vou contar uma história que eu acho muito interessante. Na China comunista, existem as igrejas subterrâneas. Igrejas que se reúnem em lugares escondidos, porque lá não pode ter outra religião que não seja o comunismo deles. E aí, um casal de chineses, eles estavam indo para a igreja, para a reunião. E aí vieram os policiais e pararam eles. Falaram assim, o que vocês estão fazendo? Para onde vocês vão? Aí eles, na integridade, sabe, conhecendo a Jesus, eles falaram, puxa, não quero mentir. Eu não quero mentir para esse policial aí. Eu sei que se eu falar errado, ele vai me prender. E aí, um desses chineses falou assim, me dá sabedoria, Deus. Me dá sabedoria para eu responder a coisa certa. Aí o camarada chega para o guarda e ele fala assim, então, seu guarda, é o seguinte, nosso irmão mais velho morreu. E a gente está indo numa reunião para ler o testamento que ele deixou para nós. Aí o guarda, então tá bom, então pode ir, vai lá. O nosso irmão mais velho, Jesus, morreu. E ele deixou a Bíblia para a gente poder fazer uma reunião e ler ela. Sabe, eu achei interessante isso, porque muitas vezes você não sabe o que é para falar. E aí na sua empolgação, você tenta falar com a tua própria carne. Você tenta usar o seu próprio conhecimento. Claro, Deus usa o conhecimento que a gente tem. Mas também Deus pode colocar palavras certas na sua boca. Sabe, para você falar aquilo que é de Deus. Deus quer que você use aquilo que você tem, a oportunidade, para falar a coisa certa. No testemunho do nosso irmão Tombé, ele falou que era domingo. Na segunda-feira ele ia ter o resultado, o fechamento da empresa, do ano da empresarial, que ia ver se eles alcançaram a meta. Ele alcançou. E sabe, no final do discurso dele, ele falou assim, eu louvo a Deus por poder ver isso acontecer, por trabalhar com gente guerreira que nem vocês. Eu louvo a Deus. Puxa, o cara soltou Deus numa empresa que não tem nada a ver com Deus. Não que, assim, ele seja do diabo, não é, mas assim, sabe, ele chegou e declarou com a boca dele. Deus quer fazer isso com você, Deus quer fazer você um líder. Terceira pessoa que eu vou falar para vocês é um outro cara chamado Isaías. Isaías, então, ele tem um encontro com Deus e Deus fala assim, então eu gritei, ai de mim! Estou perdido, pois eu sou um homem com lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor. Olha só. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui, envia-me. Sabe, Deus, Ele não está muito preocupado se você tem muita capacidade ou não. A gente aqui é que está. Ele está preocupado se na hora que Ele te chamar, você vai levantar o braço e falar assim, eis-me aqui, envia-me. Sabe, eu estou falando tudo isso para vocês porque a gente precisa de pessoas. Porque na verdade, eu fico pensando assim, nós queremos que você faça parte da nossa equipe. Eu tenho a maior vontade de que você tenha esse I want you on your team. Eu queria muito que você participasse dessa equipe. Essa equipe chamada IMOSP. Essa equipe chamada Igreja. Essa equipe chamada Reino de Deus. Que juntos a gente vai fazer uma conspiração santa para resgatar almas que estão indo para o inferno. E trazer elas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, eu estou pedindo para que você
se posicione como alguém que não fica só aproveitando das coisas, mas que você comece então a sair da sua zona de conforto e comece a falar assim, não, Joel, fala para mim, o que é para fazer? Eu topo, não sei fazer, mas eu creio que Deus vai me capacitar. Eu queria que muitos de vocês viessem orar aqui na frente, os diáconos oram. Alguns eu pergunto, você vai orar lá? Ele fica assim, ano que vem. Depois eu falo ano que vem, né? Mas eu sei que chega uma hora que a pessoa fala, tá bom, vai pastor, você está falando tanto que eu vou. Sabe a minha irmãzinha que cuida da parte das crianças desse culto? Ela falou um dia para as outras pessoas, minha esposa estava ouvindo. O pastor Joel me falou tantas vezes para eu servir, que eu tive que servir. E eu estou aqui servindo. Sabe, e é verdade, uma hora você vai ouvir a voz de Deus, uma hora alguém vai falar para você e você vai ter que levantar a mão. Você pode não levantar a mão. Mas sabe, quando a gente está preso na nossa zona de conforto, a gente passa a ser espectadores. E os espectadores são pessoas que reclamam muito. Sabe, quando você é um espectador nessa igreja, você é uma pessoa que reclama muito. Porque aquilo não está bom, porque o ar está frio, porque não sei o que lá está frio, porque a equipe não é boa, porque a pregação é... E aí a gente começa a reclamar de um monte de coisa. Eu li num livro um dia que a igreja é como um estádio de futebol. A igreja, essa frase é engraçada. A igreja é como um estádio de futebol. 60 mil pessoas reclamando de 22 que estão tentando fazer alguma coisa. A igreja é assim às vezes. São sempre as mesmas pessoas que servem. São sempre as mesmas pessoas que estão fazendo tudo. Você vai lá no lugar, a pessoa está servindo. Aí você vai no outro, ela também está servindo. Você vai no outro, ela também está servindo. Parece que é só ela que existe nessa igreja. Não. É por quê? Porque a gente é que nem um estádio de futebol, 60 mil pessoas reclamando, e só 22 correndo atrás da bola para fazer alguma coisa acontecer. A gente precisa mudar esse quadro. Nós precisamos ser 60 mil servindo, e quando esses 22 chegarem, eles vão ser tão bem recebidos, que eles nunca mais vão sair daqui. E aí, outros 22 vão querer vir na semana que vem. E mais 22, e mais 22, e mais 22, e todos os dias nos serão acrescentados as pessoas que entram nessa igreja. Que entram não só nessa igreja, mas no reino de Deus. O texto que eu gosto muito, sabe? Ele vai falar sobre isso. Quando a gente serve, em outras palavras, a gente está semeando, né? Quando a gente serve, a gente está dedicando, a gente está plantando. Quando eu pego, assim, algumas pessoas, eu começo a andar perto delas e começo sabe, as pessoas têm dúvidas e às vezes Deus me usa para esclarecer algumas dúvidas, para eu cuidar, para eu ser amigo dessas pessoas. Eu estou semeando. Eu estou semeando porque um dia alguém vai colher o fruto de sementes que foram plantadas no coração dessas pessoas. E esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 8, diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. E eu acredito nisso, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E por isso que eu planto na vida de vocês. E por isso que eu me dedico para vocês, porque eu estou plantando a semente da palavra de Deus em vocês. E eu acredito que a palavra nunca volta vazia. Por mais que você não esteja muito interessado, vim aqui obrigado, minha esposa me arrastou para o culto, mas assim, a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu creio nisso. Deus quer te abençoar. Deus quer que hoje você seja uma pessoa que levanta a sua mão, que fala assim: eu quero fazer parte desse time. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero ser usado como instrumento para abençoar o meu próximo. E eu quero te dar essa oportunidade hoje. Eu quero que você tome a sua decisão.
Eu não sou uma pessoa que manda as pessoas fazerem. Eu prefiro que as pessoas venham para mim e falem assim, pastor, será que não era melhor a gente melhorar isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui? E aí a gente começa a pensar, como que a gente vai fazer isso acontecer? Mas a gente precisa de você. A igreja precisa de você. Ela vai funcionar sem você? Vai. Por quê? Porque Deus é muito grande, Ele é muito misericordioso. Mas Ele quer que você participe. Vou terminar com uma ilustração muito interessante que eu tive uma vez, que eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu estava indo para a reunião de jovens, e a gente ia fazer uma janta antes do culto. E aí nessa janta antes do culto, eu estava carregando as mesas, eram mesas grandes, e eu carregava essa mesa e estava levando para dentro da sala para fazer o culto. E aí a minha filha viu fazendo isso aí, né? Ela me viu carregando as mesas. Não era pesado, era leve. Mas aí a minha filha, que é a Sara, ela tinha 4 anos, ela falou assim, papai, eu posso te ajudar? Ainda pensei, que uma menina de 4 anos vai ajudar a carregar a mesa? Né? Não tem nem condição. Mas eu falei assim, vem Sara, vem ajudar. E ela ficou toda feliz, né? Eba, eu vou ajudar o meu pai. Aí ela foi comigo, foi pegar a mesa. Eu lembro que eu peguei bem no meio da mesa. Eu já conseguia carregar ela com um braço só. Eu conseguia carregar. Aí eu falei, Sara, levanta aí com o papai. E a Sara fez aquela cara de força, assim, né? E levantou a mesa comigo, assim. A gente falou, vamos lá, Sara, vamos andando. Aí cada 3 passos que eu dava, eu falava, Sara, tá pesado? Ela, tá, pai. Mas eu aguento. Aí a gente dava mais 4 passos. Aí eu falava, Sara, tá pesado aí? Tá, pai, tá, mas eu aguento. E até que a gente chegou na sala. E eu falei, obrigado, Sara. Dei um abraço nela, né? Ela ficou toda feliz. Eu queria dizer para você, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Mas o que Ele mais quer é que você ajude a carregar essa mesa com Ele. É que você ajude a carregar essa igreja com Ele. A gente tem tanta coisa para melhorar aqui. Tanta coisa. E a única coisa que Deus quer é que você fale assim, papai, deixa eu ajudar a carregar essa mesa. E aí você vai carregar essa mesa e Deus, Ele vai ficar tão contente. Deus vai ficar tão contente, Ele vai te dar um abraço. Ele vai falar assim, obrigado. Obrigado pelo teu voluntariado. Obrigado pelo teu serviço. Obrigado porque você está se dedicando a esse reino. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez que a gente pode ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, por essas 4 semanas que a gente falou sobre a INC, sobre o propósito da igreja, sobre o discipulado, sobre os ministérios, sobre a liderança que serve. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que ama muito cada um de nós. Obrigado, Deus, porque mesmo na nossa incapacidade, o Senhor vem e derrama dons sobre nós, para que possamos te servir e fazer o teu reino ser algo real nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por todos os voluntários dessa igreja. Obrigado por todas as pessoas que servem nessa igreja sem ganharem nada de dinheiro, mas que servem por amor. E eu oro, Pai, para que mais voluntários se levantem para te servir com amor e por amor. Deus, toca no nosso coração. Não deixa que nós fiquemos esparramados no nosso sofazinho confortável, só assistindo as pessoas fazerem um monte de coisa. Mas Deus, que o Senhor venha moldar o nosso coração. Que o Senhor venha dar um choque em nós, para que nós possamos sair dessa zona de conforto e partir para a ação, e partir para fazer as coisas acontecerem aqui na terra e ver que o Senhor é um Deus que ama e que quer que a gente participe com você daquilo que o Senhor tem proposto através da Tua palavra e da Tua igreja para nós. Obrigado, Deus, por esse chacoalhão que o Senhor nos dá hoje. E que nós possamos sair daqui desafiados a querer te servir e fazer parte desse reino do Senhor e dessa obra que o Senhor tem de ganhar almas para ti. Te agradecemos e te louvamos. Em nome do Senhor Jesus.